going to read Revelation 21:1 through 22:5. Leremos Apocalipse 21 até Apocalipse 22:5. The whole thing? Okay. Apocalipse 21 até 22:5. Diz assim a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medidas de homem, isso é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o certo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma pérola só. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira,
mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. E contemplarão a sua face. E na sua fronte estará o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amen. Father, we ask that now as we turn to examine that which is beyond our imagination, that your Spirit would give us grace to grasp and understand something of the beauty of heaven. Nosso Pai, nós te pedimos nessa manhã que ao contemplarmos algo que está muito além da nossa imaginação, os nossos olhos possam ser abertos para contemplar as belezas do céu. That you would truly create in each of your children a longing for that grand place. Que o Senhor possa criar, gerar no desejo de cada um dos seus filhos aqui, o desejo por aquele dia, por aquele lugar. For Christ's sake, amen. No nome de Jesus. Amém. Try to imagine that you wanted to explain to a child in the jungle who had never known cold. The coldest thing the child knew was swimming in a river, snow. Tente imaginar, você explicar para alguém que vive numa floresta tropical aqui, que a coisa mais fria que essa pessoa já experimentou tenha sido nadar no rio. Tente explicar neve para essa criança. No television, no pictures. Sem usar televisão, sem usar fotos. How would you describe snow to a child like that? Como é que você ia descrever neve para uma criança assim? Well, you would have to use analogies. Bom, você vai ter que usar analogias. You would have to take things from his experience and try to construct for him something that he's never experienced. Você vai ter que trazer algumas coisas da experiência desse menino para fazer com que ele compreenda alguma coisa que ele nunca experimentou. Now, this is what's going on in Revelation chapter 21 and 22. Bom, é isso que está acontecendo aqui em Apocalipse 21 e 22. God is venturing to describe to us that which is, in a sense, unimaginable. O que Deus está fazendo aqui é explicando para nós aquilo que, num certo sentido, é inexplicável, inimaginável, Indescribable. indescritível. And so he heaps together one figure upon another, so that by analogy we have some juvenile concept of heaven. Então, ele vai trazendo algumas ilustrações e vai colocando uma sobre a outra, para que, de alguma forma, até infantil, a gente possa ter alguma noção do que é o céu. So we're going to examine these figures in order to understand three important things about heaven. Então, vamos trabalhar em algumas dessas ilustrações aqui para entendermos pelo menos 3 coisas sobre o céu. Heaven is the consummation, the end of the pilgrimage for God's people. O céu é a consumação, é o fim da peregrinação do povo de Deus. Heaven is the perfection of God's people. Céu é a perfeição do povo de Deus. And heaven is communion with God. E céu é comunhão com Deus. The book of Revelation was written to encourage the church in the midst of persecution. O livro de Apocalipse foi escrito para encorajar o povo no meio da perseguição. It's my interpretation that most of the events described here were fulfilled through the destruction of the temple and then the fall of the Roman Empire. Eu creio que muito do que foi, a maior parte do que foi escrito e revelado aqui, foi cumprido na destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo e teve a ver com o Império Romano. But from those things that happened historically, we learn how God throughout the ages will deal with the church and her enemies. Mas por meio dessa ilustração, naquele local e contexto específico, nós aprendemos como ao longo da história Deus lida com os seus inimigos.
But e com o seu povo também. as he comes to the end of the letter, Mas quando chega no final dessa carta, he now sets before us the great hope of the church. ele agora coloca diante dos nossos olhos a grande esperança da igreja. You'll notice that this message is delivered in 21:9 by one of the angels who carried the vials of destruction. Você vai perceber no versículo 9 do capítulo 21 que essa mensagem é trazida por um dos anjos que traz uma taça, um cálice cheio de destruição. The God who destroys the enemies of the church is the God who will bring the church to perfection. O Deus que destrói os inimigos da igreja é o mesmo Deus que vai trazer essa igreja à perfeição. So let's consider what are basically overlapping photographs about heaven. Então vamos considerar aqui um pouquinho dessas imagens que são trazidas sobre o céu. So first, the glory of heaven is revealed in the consummation of the church. Então a glória dos céus é revelada na consumação da igreja. The church is pictured here with two figures. A igreja é ilustrada aqui com duas figuras. Both figures used throughout the Bible to describe the people of God. As duas são extraídas da própria Bíblia para descrever o povo de Deus. The first is the figure of a bride. A primeira é a figura de uma noiva. Verse 21, verse 2. Versículo 2 do capítulo 21. I saw the holy city made ready as a bride adorned for her husband. Eu vi a santa cidade ataviada como noiva adornada para o noivo. And verse 10, Aí no versículo 10, coming down out of heaven, adorned for her God. ela vem dos céus, descia da parte de Deus. Verse 9, come Versi- here, I will show you the bride, the wife of the Lamb. Versículo 9, perdão. Venha que eu vou mostrar para você a noiva, a esposa do Cordeiro. So throughout the Bible, the church is the bride of God. Então, em toda a Escritura, a igreja, o povo de Deus, é a noiva de Cristo. In the book of Revelation, the bride of God is contrasted to the harlot, Babylon, the persecutor of the church, and false religion. E aqui no livro de Apocalipse, essa noiva de Deus é contrastada com a prostituta, com Babilônia, com aquela que vai trazer destruição. As the bride, God is perfecting the church, making her beautiful. E como noiva, Deus então está trazendo ela à perfeição, está adornando, a fazendo bonita. Paul uses that as the comparison for the husband's relationship to his wife in Ephesians chapter 5. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo usa isso como uma comparação de como os maridos devem tratar suas esposas. But when John turns to look at a bride, what does he see? Mas quando o anjo traz João para ver uma noiva, o que é que ele vê? He sees a city. Ele vê uma cidade. And this is also a figure through the Bible for the people of God. E mais uma vez, isso também é uma figura, uma imagem em toda a Escritura sobre o povo de Deus. In Psalm 87, the psalmist says that Zion, the city of God, is the foundation of God's kingdom. No Salmo 87, Sião, a cidade santa de Deus, é como um fundamento para o povo de Deus. So the bride that is a city is the description of heaven. Então, a noiva, que na verdade é uma cidade, é uma descrição do céu. But the description is given to us in the terms of a city, Mas a descrição trazida para nós é a descrição de uma cidade. or the expansion of the description. E a expansão dessa descrição está aqui. And we're told four things about the consummation of the church in the form of a city. E quatro coisas nos são ditas sobre a consumação como aparentes para essa cidade. But before we look at those four things, I want you to note two other things. Mas antes de olharmos para essas quatro coisas, eu queria que você olhasse outras duas. You first notice the location of this new city. A primeira coisa, você deve olhar a localização dessa nova cidade. It's called the new heaven and the new earth. É chamado aqui de novos céus e nova terra. The first heaven and the first earth passed away. Os primeiros céus e a primeira terra passaram. Or verse 10, he carried me away to a great high mountain and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven. E no versículo 10, ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou uma santa cidade, Jerusalém, que descia do céu. When Christ returns, Quando Cristo voltar,
He will transform this present planet by a wonderful, mysterious fire. Ele vai transformar esse planeta por um misterioso fogo. And heaven shall be established here on the new earth. E os céus serão estabelecidos aqui como a nova terra. And we shall live in this heaven on the new earth with the triune God forevermore. E deveremos viver então nessa terra, nesse céu como a nova terra, na presença de Deus por toda a eternidade. The second thing to notice A segunda coisa a ser notada is that what we have here is a continuum. o que temos aqui é uma continuação. What is said here about the heavenly Jerusalem on earth actually applies to the church throughout the age. O que é dito aqui sobre a Jerusalém é, na verdade, descrito em referência a toda a igreja por todas as épocas. What God will make the church at the end of the age is what we need to be seeking now. O que Deus fará com a sua igreja no final dos tempos é o que nós devemos buscar agora. You'll notice in verse 24. Note aí no versículo 24. The nations shall walk by its light, the kings of the earth shall bring their glory into it. As nações andarão mediante a sua glória, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. We're talking here about an ongoing experience. O que nós estamos falando aqui é sobre uma experiência continuada. We're talking about the light of God shining on the nations being gathered to Christ. O que nós estamos falando aqui é da luz das nações sendo jogadas a luz de Deus sendo jogada nas nações e as nações sendo chamadas a Cristo. We are the bride of God today, Nós somos a noiva de Cristo hoje and we are being perfected. e nós estamos sendo aperfeiçoados. And we are the city of God E today, nós somos a cidade de Deus hoje and we're being perfected. e estamos sendo aperfeiçoados. And so in one sense, there's this great continuity between the already and the not yet. E num certo sentido, nós temos essa grande continuidade entre o já e o ainda não. We have begun to participate in the reality of the consummation. Nós já começamos a participar daquilo que será na consumação. And all that we're doing here as the church is moving us toward the end of the age. E tudo o que estamos fazendo aqui está nos levando ao final dos tempos. What we will become in perfection is what we ought to be today in a relative manner. O que nós seremos na consumação é o que nós devemos tentar fazer aqui de uma maneira relativa. So in heaven, the church will be perfected in 4 ways. Então, nos céus, a igreja será aperfeiçoada de 4 maneiras. First, in beauty. A primeira é em beleza. We would admit that in our day, the church is greatly marred and disfigured. Nós precisamos admitir que nos nossos dias a igreja está desfigurada, feia. And the bride of Christ looks more like an old lady out on the street in a tattered dress pushing a grocery cart and picking up cans. E a noiva de Cristo está mais parecendo uma senhora idosa carregando um carrinho nas ruas, tirando do lixo algumas latas. But even now the church is beautiful to God, Mas ainda agora a igreja é linda aos olhos de as Deus. the psalmist teaches us in Psalm 87. Como o salmista nos ensina no Salmo 87. Glorious things are spoken of you, Zion, city of God. Gloriosas coisas são ditas de ti, ó cidade de Deus. But we're moving to a perfection of beauty. Mas nós estamos movendo para uma beleza perfeita. We should be clothed as a church with a divine beauty. Nós somos vestidos como igreja num manto divino. We read in verse 11. Nós lemos no versículo The 11. church has the glory of God. Her brilliance was like a very costly stone, as the stone of crystal clear jasper. A igreja tem a glória de Deus, e o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Now, a jasper stone has the symbol of being the mark of divinity. Bom, a pedra de jaspe tem a marca de ser considerada uma pedra divina. And this most remarkable green, transparent crystal stone. Porque ela é como se fosse uma linda e extraordinária pedra verde, transparente e brilhante. Teaches us that the beauty of the church is the
reflected beauty and glory of God in her midst. E nos ensina que essa glória e beleza e brilho da igreja é exatamente aquilo que demonstra a presença de Deus no nosso meio. We experience some of that today in corporate worship. Um pouco disso nós experimentamos hoje no culto público, But we'll experience it perfectly in heaven. mas de uma forma perfeita experimentaremos isso no céu. As the description goes on, it's a sensual overload. Quando a escritura continua, nós ficamos ainda mais impressionados. In verses 18 through 21, Nos versículos 18 a 21, we're told the church has walls like this jasper, nos é dito que a igreja tem paredes como essas pedras de jaspe, pure gold that's like clear glass, e o ouro puro é como se fosse um vidro limpíssimo, great foundation stones, all precious jewels, e muitas pedras de fundação que são, na verdade, pedras preciosíssimas. every gate one magnificent pearl, Cada portão é uma grande e magnificente pérola and streets of gold. e ruas de ouro. Now, we can't begin even to put all that together. Não, a gente não pode nem começar a pensar num negócio But desse. what God has done is heaped one symbol of material beauty upon another, O que Deus está fazendo aqui é colocando uma ideia de beleza material uma sobre a outra, to teach us that in heaven the church is something more beautiful than we can imagine ever in this life. para nos ensinar que nos céus a igreja será tão bonita quanto nós jamais poderemos imaginar nessa terra. Second, in heaven the church in consummation will be perfected in her security. Em segundo lugar, na consumação, a igreja estará perfeita em sua segurança. Here the church is in great danger. Aqui a igreja está num perigo constante. In many countries today, God's people are persecuted, Em muitos países hoje, o povo de Deus é perseguido. murdered, imprisoned. Eles são aprisionados, mortos. But in heaven we shall be completely delivered. Mas nos céus nós estaremos completamente livres. And so we're told that the church has these great walls and gates. E aí nos é dito acerca dessas grandes paredes, dessas grandes muralhas e portões. Verse 12. Verso 12. A great and high wall with 12 gates, and at the gates 12 angelic guards. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos. And we're told in verse 17 that the wall is 70 meters. Nos é dito aqui que essas paredes eram de 70 metros. So we have a figure here of a fortress, a huge and mighty fortress. A figura aqui que está tentando se descrever para nós é de um forte, de uma fortaleza grande e poderosa. Walls of the fortress, 70 meters Imagina, tall. as paredes tão altas quanto 70 metros. Every gate guarded by an angel. Cada uma desses portões guardados por um anjo. Church will be perfectly safe forever in heaven. A igreja estará eternamente segura por toda a eternidade nos céus. She'll never again be troubled by any of hers or God's enemies. Nunca mais será atribulada por algum inimigo dela ou de Deus. Third, the church in her consummation will be perfected in unity. Em terceiro lugar, na consumação, a igreja será aperfeiçoada na unidade. There's much now that divides us. Há muita coisa hoje que nos divide. Doctrinal and theological divisions. Há divisões teológicas, doutrinárias. Strong disagreements. Há fortes desentendimentos. But we're in heaven, you all will agree with me. Mas nos céus, todos vocês vão concordar comigo. Look at the various forms of unity. Veja as muitas formas de unidade aqui. Doctrinal unity. Unidade doutrinária. And so we're told in verse 14 that the 12 foundation stones have the names of the 12 apostles. Veja, nos é dito aqui que as 12 pedras fundamentais, as pedras de fundação, têm o nome dos 12 apóstolos. In Ephesians 2:20, the apostle Paul tells us the church is built upon the foundation of the apostles and prophets. E em Efésios, o apóstolo Paulo nos diz que a igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. In other words, on the foundation of apostolic truth. Em outras palavras, no fundamento da verdade apostólica. In heaven, the
church will be perfectly established in that truth. No céu, a igreja estará totalmente fundamentada nessa verdade. We see in heaven a covenantal unity. Nós vemos nos céus uma unidade pactual. Now there are many people who don't understand the relationship of the Old Testament church to the New Testament church. Há muitas pessoas hoje que não conseguem compreender o relacionamento entre a igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. But you'll notice, in addition to the names of the 12 apostles, are the names of the 12 tribes. Mas você vai perceber que em adição ao nome dos 12 apóstolos está o nome das 12 tribos de Israel. In verse 12, No versículo 12. and the names are written on them, which are those of the 12 tribes of the sons of Israel. E os nomes que estão escritos são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. This city has 12 foundation stones of precious jewels. Essa cidade que tem as 12 pedras fundamentais, sendo 12 joias preciosas, Which figure reminds us that Solomon's temple had 12 foundation stones of precious jewels. e nos lembra também que o templo de Salomão tinha 12 pedras fundamentais como pedras preciosas. And the priest wore in his apparel 12 precious stones for the 12 tribes of Israel. E o próprio sacerdote usava nos seus garmentos 12 pedras preciosas, significando as 12 tribos de Israel. And so the church will be covenantally clearly one. Então, a aliança perfeita estará ali representada na igreja, uma aliança apenas. There will also be a corporate unity. Também vai haver uma unidade corporal, And Christ's high priestly prayer will be perfectly fulfilled. corporativa, onde Cristo, como sumo sacerdote perfeito, estará totalmente à nossa disposição. This is the importance of the figure in verse 16. Essa é a importância da figura trazida no versículo The 16. city is laid out as a square. A cidade é colocada como um quadrado, Its length na sua largura, is as great as its width, também no seu comprimento and its height. e também na sua altura. And we're told that it is 2,500 kilometers long and wide and high. E nos é dito que há 2.500 quilômetros de largura, de extensão e de altura. Can you even begin to imagine that? Você pode começar sequer a pensar nisso. It's it's a little over 2,500 kilometers from here to São Paulo. É um pouquinho mais de 2.500 quilômetros daqui até São Paulo. It's 2,000 kilometers from here to Belém. É 2.000 quilômetros daqui para Belém. So basically, you take out the great center of Brazil, Então, se você pegar toda a parte central do Brasil, and you've got something that's 2,500 kilometers long and wide, e aí você pegar alguma coisa que é 2.500 quilômetros longo e de comprimento, then it's 2,500 kilometers high. e aí você vai perceber que ela também é 2.500 quilômetros de altura. Now, again, we're not to be thinking literalistically. Mais uma vez, a gente não precisa estar pensando aqui literalmente assim. What does this figure mean? Mas o que é que essa figura significa? Well, the first thing that it means is there's going to be a great unity. A primeira coisa que significa para nós é que haverá uma grande unidade. For this cube pictures the perfect unity of the people of God. Porque esse cubo significa a verdadeira unidade do povo de Deus. There'll be no strife, Não vai haver inveja, no tension, não vai haver tensão, no schism, não vai haver cisma, no separation. separação. Will be a glorious, unified family of God. Vai haver uma gloriosa e unificada família de Deus. And then the fourth thing is that in consummation, the church will be perfected in diversity. E também nos é dito aqui que a igreja será in diversity? Diversity. Que também haverá uma perfeição na diversidade. Now, diversity often divides. Hoje, a diversidade normalmente divide. And the church often separates racially or economically. E às vezes a igreja é dividida também por racismo, por economia. And sometimes we don't know how to deal with the diversity of people and personalities and gifts. E também a gente não sabe lidar direito com a diferença de personalidades e de dons e talentos que as pessoas têm. The blending of diverse cultures is difficult, A diferença das culturas faz com que as coisas fiquem muito difíceis. but not in heaven. Mas no céu não será assim. Verse 24. Versículo 24. The nations shall walk by its light, the kings of the earth shall bring their glory into it. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória.
all that is beautiful in the various cultures of all the world and all times Tudo aquilo que é bonito em todas as culturas do mundo, em todos os tempos, will be brought together as a great carnival, a wonderful fair to the glory of God. vai ser trazido em conjunto como uma grande festa, da glória de Deus. Great marketplace. Grande mercado. All the various peoples of all the ages will mingle together with all of the effects of their culture that have now been redeemed. Todas as pessoas de todas as culturas do mundo trarão o melhor daquilo que Deus colocou na sua diversidade em todos os tempos. This is what we're moving toward. É para esse lugar que a gente está indo. This is the perfection that we should long for. É essa a perfeição que nós devemos querer para agora. This consummation, Para essa consumação. the perfect beauty of the church, A linda beleza da the igreja. perfect safety of the church, A perfeita segurança da the igreja. perfect unity of the A church, perfeita unidade da igreja. the perfect diversity of the A church. perfeita diversidade da igreja. Now, if that's what we are pressing towards, these are the things that we must strive for now. Agora veja, se nós é para esse lugar que nós estamos indo, é isso que nós devemos buscar agora. The beauty of the church is to be our great passion and desire. A beleza da igreja deve ser a nossa paixão e desejo. And we long and pray for the security of our brothers and sisters around the world who today are being persecuted. E nós oramos e pedimos a Deus que livre os nossos irmãos e irmãs que agora estão sendo perseguidos. And we labor for the reformation of biblical truth E nós trabalhamos para a reforma das verdades bíblicas and biblical worship. e do culto bíblico. And we revel in the diversity of people that God brings into each particular congregation. E nós nos maravilhamos com a diversidade de pessoas que Deus traz para cada congregação em particular. Here we are some faint reflection, Então aqui a gente tem uma reflexão, um reflexo ainda que pequeno. some faded photograph of what we will be. É como se fosse uma fotografia turva daquilo que será. And so all those things that a true Christian heart longs for in the church shall be true in heaven. E tudo aquilo que nós buscamos como igreja agora, será tudo verdade nos céus. Second, in heaven there should be a perfection of the saints. Em segundo lugar, nos céus haverá uma perfeição nos próprios santos. Perfect in the number of the elect. Perfeito no número de eleitos. I mentioned the measurements of the city, Eu já mencionei as medidas da cidade, 2,500 kilometers. 2.500 quilômetros. But in the Greek, it's actually referred to as 12,000 stadia. Mas no grego a referência é a 12.000 estádios. Now, stadia is the length of a soccer field. Bom, estádio é como se fosse o tamanho de um campo de futebol. So it's another way to think about that 2,500 kilometers. É uma outra maneira de você pensar nesses 2.500 quilômetros. 12,000 links of soccer fields. 12.000 estádios de futebol colocados junto um do Now, outro. why the symbol of 12,000? Agora, por que o símbolo de 12.000? And it's a shame that our Bibles don't translate to 12,000 because it's very important. E é uma pena que nossas Bíblias não traduzem os 12.000, porque isso é extremamente importante. Because the 12,000 cubed gives us the figure of 144, well, more than 1,000, but the figure of 144,000 is what comes to mind. Porque 12.000 colocados num cubo dá exatamente o número de 144.000 que já foram mencionados no livro. We're told earlier in the book Nos é dito antes no livro that this is the perfect number of the elect. que esse é o número perfeito dos eleitos. Chapter 7, Capítulo 7, verse 4, versículo 4. I heard the number of those who were sealed, 144,000. Então ouvi o número dos que foram selados e eram 144.000. He'll go on to say that the number of the elect cannot be counted by men. Ele vai em outro lugar dizer que o número dos eleitos não pode ser contados por um homem. And you need to understand that election, not a few.
E você precisa entender que os eleitos não são poucos apenas. more innumerable than the stars of the sky, São mais numerosos do que as estrelas do céu. more innumerable than the sand of the seashore. São mais numerosos do que as areias do mar. Are there billions of elect people that God is saving? Há bilhões de eleitos que Deus está salvando. But the 12,000 stadia cube teaches us that not one of those whom God chose from eternity will be lost. Mas esses 12.000 estádios colocados num cubo nos ensina que nenhum dos eleitos de Deus por todos os tempos será perdido. Everyone whom God chose in Christ, Todo aquele que Deus escolheu em Cristo, everyone for whom Christ died, cada um por quem Cristo morreu, shall be saved. será salvo. Now, Satan tries to thwart that. Bom, Satanás tenta mudar isso. He's all the time trying to kill people. He doesn't know who the elect are, but the more people he thinks he can kill, then perhaps he can thwart God's purposes. Ele está sempre tentando matar pessoas porque ele não sabe quem os eleitos são. Então, quanto mais pessoas ele conseguir matar, ele talvez consiga matar algum eleito. But he can't do that. Mas ele não pode fazer isso. I have a friend in California, Eu tenho um amigo na Califórnia. and his body literally is full of shrapnel. Shrapnel. Que o corpo dele é cheio de alguma coisa que eu não entendi. A grenade blew up on him, a hand grenade, and his body's full of metal. Sim, uma granada. Ele é cheio de metal, cheio de metal. O corpo dele foi explodido por uma granada. Obrigado. He should have been killed, Ele devia ter sido morto ali, but he wasn't converted. mas ele não era convertido ainda. He couldn't be killed because today he is converted. Ele não podia ser morto naquele dia, porque hoje ele é convertido. And that's what this figure teaches us. E é isso que essa figura está nos ensinando aqui. The number of the elect is perfect, and not one of them shall be lost. Que o número de eleitos é perfeito e nenhum deles sequer será perdido. Everyone shall be in heaven whom God chose. Todos aqueles que Deus escolheu estarão no céu. We see this figure further, that their names are written in the Lamb's Book of Life, verse 27. Nós mais na frente vemos novamente uma referência a isso no versículo 25, dizendo que os nomes deles estão escritos no livro da vida. In eternity, everyone given to Christ has his name written in God's Book of Life. Na eternidade, cada um que foi dado por Deus a Cristo tem o seu nome escrito nesse livro eterno da vida. And then we're told that God's name is on their foreheads in 22:4. E no versículo 22, do 22:4 nos diz que eles têm o nome de Deus escrito na sua testa, Each one belongs to him. porque cada um pertence a ele. Heaven, Céu, all be there. todos estarão lá. We've got to marvel at this number of the elect whom God saved. E nós nos maravilharemos com o número desses eleitos que Deus salvou. But there's also the perfection of each individual saint. Mas também, além da corporativa, a perfeição de cada santo individualmente. Physically, Fisicamente, we're told that the curse should be removed. nos é dito que a maldição será removida. And God, in verse 4 of chapter 21, shall wipe away every tear from their eyes. There will no longer be any death, no mourning, no crying, no pain. E no versículo 4 do capítulo 21 nos diz que Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. We're told that the curse of the fall is removed. Nos é dito ali que a maldição da queda será removida. And as we saw last night already, we'll see again tonight that we all shall be physically perfect. E como nós já começamos a ver hoje, ontem à noite e veremos mais hoje à noite, todos nós teremos corpos perfeitos. But of course, we also should be spiritually perfect. Mas também isso significa que nós seremos espiritualmente perfeitos. Perfect in the moral image of God. Perfeitos na imagem, na moralidade, na imagem de Deus. 21 verses 5 through 7. Versículos 5 a 7 do versículo 21. He who sits on the throne said, Behold, I am making all things new. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as He coisas. said, Write, for these words are faithful and true. Ele diz, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. He said to me, It's done. I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ele diz para mim, está tudo feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. I will give to the one who thirsts from the spring of water of life without cost. Eu darei a cada um que tem sede da fonte da água da vida, sem custo. And he who overcomes shall inherit these things, and I will be his God,
and he will be my son. E ao vencedor, ele herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. All in heaven shall be morally perfect. Tudo nos céus será moralmente perfeito. Nothing unclean will be there. Nada sujo estará lá. 21:8. Versículo 28. But for the cowardly and unbelieving, abominable and murderers and immoral persons and sorcerers, idolaters, and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Verse 27, nothing unclean, no one who practices abomination and lying shall ever come into it. Versículo 27, nunca mais vai penetrar ali nenhuma coisa contaminada, nem o que pratica abominação ou mentira, jamais entrará essas coisas ali. Chapter 22, verse 15. Versículo 22, capítulo 22, versículo 15. Outside are the dogs and sorcerers and the immoral persons and the murderers and idolaters and everyone who loves and practices lying. Fica de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. So the number of the elect will be perfect. Então o número dos eleitos será perfeito. Each individual elect sinner saved by grace will be perfect. Cada eleito individualmente será perfeito. And we will have a perfect fellowship. E nós teremos uma comunhão perfeita. Can you imagine living with a few billion sinless people? Você pode imaginar vivendo com alguns bilhões de pessoas não pecadoras? I think it's described here in the figure of the Grand Boulevard. Eu creio que isso é descrito aqui com a figura de uma grande avenida. There's this great river that flows out of the throne of God. Há esse rio maravilhoso que sai diretamente do trono de Deus. It's in the middle of the street. E está no meio dessa rua. And there's trees on each side of it. E há árvores em cada dos lados. And you can picture this grand boulevard with the shady trees and the beautiful crystal clear river. E você pode imaginar essa grande avenida com as árvores sombrosas e com esse rio maravilhoso que corre no meio dela. It's a place to walk and to visit with friends, Há um lugar para andar, para conversar com os amigos, to sit on a bench and to admire the river. para sentar no banco e para admirar o rio. And you see, we'll never be hurried. E você veja, a gente nunca vai estar com pressa ali. The conversation can just flow like the river. A conversa pode simplesmente andar como o rio. And we'll be learning all the stories E nós poderemos ouvir todas as histórias of all the people. de todas as pessoas. Each one has a story that's in some ways like your story, in other ways very different. Muitas pessoas têm histórias que às vezes se parecem com as nossas e às vezes são diferentes das nossas. The stories of our lives, As histórias das nossas vidas. the stories of providence and grace. A história da providência, da graça. And we're going to get to hear all of them. E a gente vai ter tempo de ouvir todas elas. We have this wonderful fellowship of perfected saints. Porque nós teremos essa perfeição maravilhosa de santos perfeitos. And then there'll be the perfection of our service then, E nós também ali teremos a perfeição no nosso culto. because we will serve God in heaven. Porque nós serviremos a Deus nos céus. 22 verse 3. Versículo 3 do capítulo 22. There shall no longer be any curse, and the throne of God and the Lamb shall be in it, and his bond servants shall serve him. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. We renewed perfectly in the image of God Nós seremos renovados perfeitamente na imagem de Deus. shall serve him in knowledge, righteousness, and holiness. Para servir a Ele com todo o entendimento, perfeição e santidade. And we'll be busy. E nós estaremos a serviço ali, estaremos ocupados. One of the things that can turn some people off about heaven is sitting around all day doing nothing. Uma das coisas que pode fazer com que as pessoas nem queiram ir para o céu é a ideia de que a gente vai sentar o tempo todo sem fazer nada. But remember where we're going to be, Mas lembre-se onde a gente estará. on this great planet. A gente vai estar nesse planeta maravilhoso. And we'll serve God. E nós serviremos a Deus. And we'll do all the various things that we do now that are not a consequence of the fall. E tudo que nós fazemos hoje que não é consequência da queda, nós faremos. We'll tend the garden, Nós guardaremos o jardim. maybe compose music, Talvez façamos música, paint pictures, tirar fotos,
tell the stories, e contar histórias. and all the while, in all that we do, serving Him. Mas tudo que nós faremos será para servir a Ele. And so heaven will be the consummation of the church and the perfection of the saints. Então o céu será a consumação da igreja e a perfeição dos santos. And yet there's something that is superior Mas ainda há alguma coisa que é extremamente superior a tudo to isso. both of these things. A essas duas coisas. And that is, in heaven, we will commune with God. É que nos céus nós teremos comunhão com Deus. The glory of heaven is revealed in the glorious presence of God. Porque a glória dos céus é revelada na presença gloriosa de Deus. As we read this, I'm sure that most of you noticed that we have many figures that come from the Garden of Eden. Eu tenho certeza que vocês notaram que muitas das figuras extraídas desse texto estavam lá no Jardim do Éden. A beautiful garden, Um jardim lindo, a great river, um rio maravilhoso. and people would walk with God in the evening. E as pessoas iriam andar com Deus. Place of delightful rest and fellowship. Um local onde haverá descanso delicioso e comunhão. And the greatest loss because of sin E a grande perda por causa do pecado was that fellowship and communion with God. foi aquela comunhão com o nosso Deus. And so when Adam and Eve were expelled from the garden, Então, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, one of God's warriors, um dos guerreiros de Deus, a cherubim, um querubim, stood at the gate foi lá para o portão that no mortal sinner would ever walk back into the garden. para que nenhum homem mortal pudesse voltar para aquele And that jardim. cherubim guarded the garden until it was destroyed by the flood. E aquele guardião guardaria aquele jardim até que ele fosse totalmente destruído pelo dilúvio. But the whole story of the Bible Mas toda a história da Bíblia is the return to paradise. é o retorno para o paraíso. And thus the tabernacle É como o tabernáculo, with its cubed Holy of Holies. com o Santo dos Santos, que era quadrado desse jeito também, era cubo desse jeito também. The temple O templo, with the cubed Holy of Holies and the glory cloud of God. com também esse Santo dos Santos em cubo, onde havia ali a presença de Deus. The Lord Jesus Christ, O Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, o Emanuel, God with us. Deus conosco. The great covenant promise. As grandes promessas da aliança. I am your God and you are my people. Eu sou o teu Deus e vocês são o meu povo. This is the story of the Bible and it's moving to that day. Essa é a história da Bíblia e nós estamos indo para esse dia. When as we read here, the curse is done away with. Como nós lemos aqui, não haverá mais maldição. And we're brought back into the presence of God. E nós seremos trazidos de volta para a presença de Deus. But notice the superiority of heaven over the garden. Mas veja a superioridade dos céus acima do jardim. For it exceeds it in all ways. Porque o céu excede o jardim em todas as formas. We know from other places in the Bible this great river from the throne is in fact the Holy Spirit of God himself. Nós sabemos em outros lugares da Bíblia que esse rio que corre do trono de Deus é o próprio Espírito de Deus. There's not one tree of life, there are 12 trees of life. Não há apenas uma árvore da vida, há agora 12 árvores da vida. That's not just a garden, but a garden city. Não há apenas agora um jardim, mas uma cidade cheia de jardins. The city itself is this cubed Holy of Holies. A cidade propriamente dita é esse Santo dos Santos quadrado. In this life, only the priest could go into the Holy of Holies. Nessa vida, apenas o sumo sacerdote pode ir no Santo dos But Santos. the entire city is the Holy of Holies. Mas lá toda a cidade será o Santo dos Santos. And God doesn't just come in the cool of the evening, but his presence is permanent in the garden city. E of heaven. Deus não vem apenas de manhã e na viração do dia, mas a sua presença estará para sempre nesse lugar. And we then not only will have his presence, E aí nós não teremos apenas a sua presença, but we will have sweet, everlasting communion with him. mas nós teremos uma comunhão doce e eterna com Ele. This is seen in the symbols. Isso é visto aqui nesses símbolos. 22 verses 1 through 3. Versículos 1 a 3 do 22. Should I read? Yes. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, quando seu fruto, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.
Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. And 21, verses 22 and 23. E capítulo 21, versículos 22 e 23. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. We live in the presence of God. Viver na presença de Deus It's like perpetual spring. é como se fosse uma primavera perpétua. Tree blooms every day of the year. Todos os dias da vida, do ano, as árvores brotarão. No harsh burning sunlight. Não vai haver um sol que queima desordenadamente. The gentle light of the presence of God. A luz será a própria presença de Deus. And we will see him. E nós o veremos. Not just immediately, Não apenas imediatamente, but the true beatific vision. mas de uma forma, não apenas imaginariamente, mas de uma forma For these perfeita. new glorified eyes, Porque os nossos olhos novos e glorificados be able to look on the glory of the beauty of God. poderá enxergar a beleza da glória de Deus. And we shall be with him E nós estaremos com Ele. and commune with him E teremos comunhão com Ele. and walk with him E andaremos com Ele forevermore. por toda a eternidade. And that's the greatest beauty of heaven. E essa é linda, é a maravilhosa beleza do There's a céu. wonderful hymn. The words were taken from one of the letters of Samuel Rutherford. Há um hino muito bonito que tem algumas palavras. And he says something like that the bride shall not look at her own garments, Que diz assim: a noiva não olhará para os seus próprios vestidos, but on her bridegroom. mas olhará para o seu noivo. We shall look on him. Olhará para ele. And all other glories will fade away E todas as outras glórias serão when we como look nada, on him, porque ele é maravilhoso. the greatest glory of heaven. A grande glória dos céus. And so how do we respond? Então, como nós respondemos a isso? If you're not a Christian today, what is your response to this? Se você não é crente nessa manhã, qual é a sua resposta para isso? Do you marvel? Você pode se maravilhar? Would you not want to seek this treasure? Será que você não gostaria de ter essa maravilha, esse tesouro? You know, if heaven does not entice you, Veja, se os céus não encantam você, you're more foolish você é mais tolo than the person who lives in the worst slum do que a pessoa que vive Recife. na pior favela do Recife, who's offered a glorious palace que é oferecido para ela uma grande casa and says, "Thank you, E I ela- prefer my slum." e ela diz: obrigado, mas eu prefiro minha favela. For if you reject Christ and his heaven, Porque se você rejeitar a Cristo e o seu céu, you choose the misery of your sin now você prefere a miséria do seu pecado agora, and eternal destruction forevermore. mas destruição eterna por toda a eternidade. But do you not see what God offers you? Mas você não pode ver agora o que Deus oferece a você? You, a guilty, corrupt sinner who hates him, Você, um corrupto e pecador miserável que o rejeita, he offers you heaven. ele está oferecendo o céu a você. If you'll but forsake your sin Se você, ele oferece esquecer do seu pecado, and take hold of Christ Jesus. se você se assegurar em Jesus Cristo. For those of us who know our dear Savior, Mas para aqueles de nós que conhecem o nosso lindo Salvador, God gives us this vision as he gave it to the early church, Ele dá para a gente essa visão como Ele deu para a igreja primitiva, that we might be strengthened and comforted and encouraged. para que nós sejamos fortalecidos e encorajados. It's when we realize the beauty and glory of heaven that we can say with the Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 4, verse 17. É porque quando nós conhecemos a beleza e a glória do céu, que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 17. For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Regardless of what you and I suffer here, Não importa o quanto eu e vocês sofremos aqui. it is a momentary light affliction when it's traded for heaven. Tudo é momentâneo e leve
se nós temos os céus na nossa mente. Paul says in Romans 8:18, Como Paulo diz em Romanos 8:18, I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Do you believe that? Você acredita nisso? Do you murmur and complain? You think nobody has it as hard as you do? Ou você simplesmente reclama e diz, balbuceia que ninguém tem as dificuldades que você tem nessa And vida? that's not to make light of your sufferings. Veja, isso não é para fazer com que os seus sofrimentos sejam menos sofríveis. Some live with chronic pain. Alguns vivem com dores terríveis, Others live in poverty, alguns vivem em pobreza, awful grief, alguns com muita dor, awful family situations. alguns têm famílias terríveis. But the Bible says, just look at heaven. Mas a Bíblia diz, apenas olhe para o céu. It's just a breath away. Tá bem aí, na It's what porta. God has prepared for you, Veja o que Deus preparou para você. and He's using your sufferings to prepare you for heaven. E Ele está usando os seus sofrimentos para preparar você para o céu. And so nothing can compare Porque nada pode ser to comparado that great weight of glory para aquele grande peso de that glória awaits each one of us. que nos espera a cada um de nós. And then, and this is where I'm weakest, we need to meditate on the beauties of heaven that we might grow in a longing for it. É por isso que sempre nós devemos meditar na beleza dos céus para que nós desejemos cada vez mais. We're very tied to this world, not just in a bad sense. Veja, nós somos muito atados e amarrados a esse mundo, e não, às vezes não apenas de uma forma negativa, But we need to become more heavenly minded. mas a gente precisa ter a nossa mente mais atada aos céus. And the best way for us to do that is for us to meditate on these figures, E a melhor maneira de fazermos isso é meditarmos nessas figuras aqui. to think regularly about the beauties and glories of heaven, Regularmente pensar nas belezas e na glória dos céus. and ask God to give to us a longing for that great day.